Agora dá. Mas você instalou? Se eu tô louco? Se tu instalou. Tu tá louco? Se tu instalou, maluco. Se eu instalei, É, você bateu como a gente bate palma, tu bateu palma. eu instalei. E aí, guys? E aí, guys? E aí, guys? Então, vou fazer uma palestra sobre técnicas simples para mesas complexas. Isso. A história desse título é muito bom. O Alan chegou pra mim e falou: vocês vão dar uma palestra? Eu falei: vamos. Ele: qual que é o título? Eu: esse. Como aumentar seu poder narrativo técnicas simples para mesas complexas. O Rocha nem sabia da palestra e já tinha título. Exatamente. Aí depois ele falou, então, tá ok, técnicas simples. Que técnicas simples? Então, guys, nossa palestra vai ser em volta de perguntas. Nós vamos fazer um esquema de tentar passar a palestra inteira e depois a gente abre perguntas e vamos ver se isso vai funcionar. Provavelmente vai. Só para vocês entenderem, então, a gente resolveu estruturar uma palestra que vocês poderiam utilizar depois. Tipo, técnica mesmo. Pega isso aqui, aplico aqui, isso aqui que acontece. No final, então, a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai primeiro fazer a palestra inteira, depois a gente abre para perguntas. Isso é uma pergunta? Vai ser no final, então. Aqui é 2 pés, não, brincadeira, faz, pode ser importante. Vai estar no canal depois? Tomara. Tomara, vai cortar. Depende da quantidade de espaço que a câmera... Beleza? Tá, ok. Tá, é importante então, antes da gente falar... Não, como que a gente estruturou? Cara, eu acho que a gente tem um método de pensamento que é muito escroto, tá? É terrível, tá? Muito escroto. Mas... Calma. Antes disso. Guys, a gente fala muito palavrão. Cara, a gente fala palavrão pra caralho. Se alguém tiver falar, é bom falar, entendeu? É bom falar e tal, assim. Essa pode ser a nossa última palestra no Diversão Offline. Obrigado por isso, ter comparecido. mas muito obrigado por ter comparecido. E vamos então ao que interessa. Como que nós estruturamos isso? Nós estruturamos em 3 atos. Isso. O ato 1, ato 2 e ato 3. Cada ato tem cenas. A ideia é abarcar, passar por cima de todos os elementos principais que seguem uma narrativa na nossa perspectiva do que é uma boa narrativa. Né? Então a gente tem um posicionamento muito claro sobre o que nós queremos no RPG, e nós temos um posicionamento muito claro com o que a gente gosta de levar às nossas mesas. Pode até ser equivocado, a gente teve essa discussão na sexta-feira, mas honestamente eu estou cagando se é equivocado ou não, dá certo, foda-se. Então, antes de começar com os atos em si, vale a pena falar de onde que a gente veio, né? Quem são esses 2 brothers que estão aí na frente. Porque existe a chance de vocês estarem aqui e vocês nos conhecerem pelo canal Vertente Geek. Essa é uma chance. A outra chance é que você veio porque o título da palestra é maneiro pra caralho. Então você falou: pô, quero ver essa porra, vai ser massa. Então quem nós somos? Quem é você, Bruno Roxo Rocha? Eu sou o Roxo, eu tenho um passado em game design, eu fiquei perdido muito tempo na minha vida em relação a isso e eventualmente eu caí nesse ramo de game design e eu gosto muito do ramo mesmo, eu gosto muito das tecnicalidades que envolvem um jogo e por que tais elementos estão ali, o que eles estão fazendo ali, que tipo de sentimento eles vão provocar no jogador, que o game designer quis pôr e o que eles realmente provocam, porque não necessariamente o que ele pôs ali realmente traz o que ele quis trazer. Eu acho isso ótimo, acho toda essa perspectiva muito ótima, então eu sempre analiso tudo muito mais do que eu deveria. Merda. Às vezes a gente olha assim e o rosto está matutando ali sobre uma coisa que na verdade parece bem simples, mas ele está lá refletindo. Isso é, de fato, muito carismático. Bom, por outro lado, então, eu venho de um passado um pouco diferente. Eu me formei em teatro, sou graduado em bacharelado em teatro e educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Falo rápido pra caramba, né? E... Manezinho lifestyle, filho. Aí, assim, tem uma coisa do teatro que é relativo à narrativa, né? Teatro é uma das artes mais antigas, se não a mais antiga, porque ela é em volta de contar histórias. Tá? Os seres humanos sempre contaram histórias e o estudo do teatro é o estudo da contação de histórias. Então, eu tive muita experiência com direção teatral e atuação, né? O meu bacharelado é em direção e atuação, e eu trabalhei com projetos de nível nacional, de nível estadual e nível municipal, né? Falando assim parece muito importante, mas na verdade é um monte de gente pelada um em cima do outro. Aí assim, quando a gente se juntou, a gente era novinho, a gente sempre jogou RPG junto, tá? A gente era brother de escola, tipo, a piada de pinto vem daí, brother de escola. E aí, em algum momento, a gente resolveu falar sobre isso. A gente fundou um canal. A gente resolveu falar sobre as piadas de pinto. Sobre as piadas de pinto, isso. Mas a gente jogou uma cara de tipo RPG. E a gente começou a falar sobre isso num canal chamado Formação Fireball. E a nossa ideia sempre foi muito clara. A gente queria fazer algo que fosse divertido, fosse leve, que as pessoas pudessem olhar aquilo e se divertir, então que era entretenimento, mas também fosse informativo. Que o cara saísse do vídeo e falasse: porra,
tá aí, isso eu posso usar. Tipo, isso é maneiro, eu não conhecia antes, agora eu conheço, eu não fazia antes, agora eu posso fazer, ou não, eu não concordo com o que eles falam, mas eu percebi isso e, enfim, tá no meu background. Depois a gente, enfim, a vida aconteceu, né, Roxo? A vida acontece, eu saí da formação Fireball, o Roxo tocou sozinho, depois ele teve que sair, o Stefan assumiu a formação, e aí fundamos depois, na verdade eles fundaram, ele e o Ícaro fundaram o Vertente Geek e eu entrei depois. E a nossa proposta foi mais clara, né, Roxo? Sim, foi bem mais clara. No começo, na verdade, ela não era tão clara assim, a gente não pretendia nem falar de RPG do Vertente Geek, ele estava mais para a questão de jogos, de game design mesmo, até porque o Ícaro foi meu veterano na faculdade, nossa faculdade é uma bagunça do cacete, e eu acabei me pegando mais na área de game design, de toda a sua tecnicalidade, e o Ícaro caiu na programação. Então a gente meio que, tipo, colocava ali um pequeno aspecto de arte, de leve, assim, para completar o Power Trio, por assim dizer. A gente começou a fazer diversas coisas de jogos, e aí o Pedro conseguiu o tempo, né, porque vida de professor é vida de professor, né? Atualmente eu sou professor de teatro e currículo bilíngue de inglês, ciências e matemática em uma escola internacional em Florianópolis e sou coordenador do Fundamental 1 e marido também, sou um maridão, brother. Então assim, falta tempo. Um baita de um vida louca. Eu sou um baita de um vida louca at its finest. E aí quando a gente começou, quando a gente foi convidado para poder fazer essa palestra, eu fiquei tipo, pensando, pô, o que a gente pode falar que pode ajudar as pessoas? E aí nasce a ideia de técnica simples. O método que a gente vai usar aqui para essa palestra é o método de perguntas, né? Em educação isso é chamado de Inquiry-Based Learning, que é o aprendizado a partir da indagação. Mas no Game Design, né, tem um livro que eu não sei como é que é o nome do cara. The Art of Game Design. The Art of Game Design, que fala sobre lentes. Que ele trabalha com a ideia de uma lente. Você posiciona uma lente sobre um aspecto do jogo e a partir de perguntas você pode analisar aquilo melhor. Então assim, a gente acredita que RPG é massa, todo mundo joga, mas que as pessoas poderiam jogar isso com mais finesse, sabe? O cara pode ser pica aquilo, assim. Então é uma forma de o cara se desenvolver. Então, vamos lá. Então tá. Isso foi o nada. Vamos então para as coisas em si. O ato 1 hoje. Primeiro ato. Introdução. Nosso ato 1 chama introdução. Você e seus jogadores estão falando a mesma língua? Então, a cena 1 é exatamente isso. Você e os seus jogadores sabem sobre o que vocês estão falando? Na palestra de hoje, o Júlio Matos falou que God Save the Queen necessita de uma conversa antes do jogo. Nós acreditamos na mesma coisa. Mas assim, todo jogo. Eu sou gago, já tem isso. Mas assim, é todo jogo. Então, tipo, muitas vezes os jogadores acham que estão jogando o mesmo jogo. Que eles estão contando a mesma história. Mas às vezes é mentira. Sim, até porque conceitos são conceitos. Tu meio que cria eles a partir das tuas experiências e do que tu passou na tua vida. Então, se nós, por exemplo, vamos jogar uma campanha heróica, então tu tá na tua cabeça que, beleza, a gente vai matar o dragão, meter na cara de da boca, não, tu chuta o Goblin assim, mata ele mesmo. E é muita loucuragem. E às vezes. Tira a vila depois. Exatamente. Mantém o flow da parada. Claro. E aí, às vezes, para outras pessoas, campanha heróica é uma coisa tipo, muito mais política, assim, porque tu vai salvar um reino no final das contas. Então, isso que eu não quero, uma coisa heróica, vai salvar uma vila, gente pra caralho e tudo mais. Alguém sabe até mais Final Fantasy Tactics, pra quem conhece? É uma história tipo, política bem centrada, mas é uma parada heróica pra caralho. Porque, tipo, o pouco combate que tem, tu explode universos com aquilo. Então, entender que você precisa sentar com seus jogadores, seus narradores, seus mestres e falar sobre o que é heróico para você, o que é político para você, o que tu considera tal e tal parada, para vocês terem certeza que vocês estão no mesmo caminho, estão no mesmo dialeto. Mesmo os jogadores que já jogam muito tempo juntos, às vezes eles falam, pô, a gente vai jogar uma aventura de DCC e RPG. O Bob tá ali na frente, o grande arauto do DCC, e a galera tava esperando uma campanha old school, mas às vezes um cara ele é mais novo no grupo e ele não entende exatamente o que isso significa. Então, de fato, vocês estão jogando jogos diferentes. Mais do que isso, vocês estão narrando histórias diferentes. E isso é um problema. Gera um conflito de narração que nós não queremos. Porque as pessoas têm que estar narrando a mesma história. Então, a primeira pergunta que vocês podem se fazer é, nós estamos falando a mesma língua? Então, cara, antes de começar a jogar, antes de falar qualquer dado, preencher qualquer ficha, porra, velho, senta com os vida louca e fala, meu irmão, vocês vão jogar o quê? Vai ser heróico? Qual que é o heróico pra você? Não, eu quero fazer isso daqui. Não, eu também quero, né? Então, pode ser. Mas eu queria uma pitada de romance. Tá bom, então a gente vai ter uma pitada de romance. E assim a gente vai definindo isso. Alguns jogos colocam a ideia de véu, né? Vamos jogar um véu sobre um tipo de coisa. Pô, eu não quero violência sexual na minha campanha. Perfeito, todos entendem isso. E quando todos entendem, eles compartilham a mesma linguagem.
Isso é fundamental em qualquer local de educação, isso é fundamental e narrativa também. Isso facilita horrores também para o mestre, porque normalmente, eu imagino que o desafio para muitos aqui que já mestraram, que é como é que eu vou juntar esse grupo de louco que um vem de cada canto do mundo e um quer fazer as suas paradas de louco. Aí tu faz do genérico, joga eles na taverna, né? Pá, e aí um cara chega e Ou contrata no você. calabouço deixa todo mundo pelado, manda todo mundo pau no cu. Ou eles foram todos abraçados pelo mesmo cara. Então assim, deu, né? Disso assim. Então, tipo, o que pode fazer é justamente, quando vocês estão conversando sobre essa questão, vocês falaram, pô, geral para esse cenário heróico, nós vamos ser heróis. Se vocês põem isso nesse dialeto, digamos, que vocês estão falando para mestrar, todo mundo já vai querer ser herói. Então, o fato de alguma coisa aparecer lá que vai torná-los heróis, chama a atenção de todo mundo, seja o que for. Então, tu meio que exclui a necessidade do taverna, calabouço, Abraço. Nice. Tá. Então assim, compartilhem a mesma linguagem, tenham bem claro o que está acontecendo e pode ser que na campanha isso muda, tá? Lá pelo meio da campanha, as pessoas queiram fazer coisas diferentes. Conversem, os jogadores precisam conversar, os narradores precisam conversar, o mestre precisa conversar. Porque senão a gente está só rolando dado e, né? Não é tão maneiro assim. Propósito. Cena 2. Cena 2. O que você tem que abandonar, Pedro? O que você tem que abandonar, mal? Normalmente, a cueca. Mas assim, tem uma coisa de preconceitos, né? Conceitos pré-concebidos que nós temos ao jogar RPG. Muita gente, por exemplo, ao jogar Dungeons and Dragons, que é o clássico, a gente joga bastante isso, Dungeons and Dragons acredita que Dungeons and Dragons é um jogo de tal jeito. Ele é realmente desenhado de tal forma, e você normalmente joga jogos daquele tipo. Mas a verdade é que as pessoas querem contar histórias, e às vezes as histórias não são compatíveis com o sistema, e às vezes as pessoas querem contar histórias de formas diferentes. Então, muitas vezes, você vai ter que abandonar aquilo que você queria. Isso é todos os lados, mestre, narrador, jogador, vai ter que abandonar o que ele queria para o bem do grupo. Isso é muito importante. Um dos subtítulos que a gente acabou adicionando por último tempo, que não está, inclusive, no panfletinho, que é um trabalho em conjunto. Entender que, às vezes, é algo que o mestre vai ter que ter desapego, às vezes que os narradores vão ter que ter desapego, justamente na questão de... Quem que nunca passou pelaquela parada de, tipo, beleza, tu desenha a torre lá gigantesca, tem tudo, milhões de XP, dragão, cacete, só que daí tem o brother da taverna. Ele é tão massa. Vamos ajudar o cara. Qual que é o problema dele? Pô, os copos tão sujos, maluco. Vamos ficar lá. Vamos não, porque Como é que tu vai fazer pai de família, isso? né? O cara precisa de ajuda. Porra, tem uma voz tão maneira, vou ficar interagindo com esse cara aqui para sempre. Como é que vocês vão fazer isso se ligar ao fato que a Tiamat está destruindo o universo nesse momento, enquanto vocês estão ali? Pô, esse copo aqui tá com um bagulhinho que não sai. Que porra é essa que tá acontecendo? Então, assim, às vezes a gente tem que abandonar algumas coisas. E isso cabe também ao mestre. Tipo, se ele desenhou a torre, e a torre talvez não é o mais interessante para a história andar, é de fato o cara da taverna, abandona a torre, cara. Abandona a torre. Assim, desapego faz o jogo andar para frente. Ou para trás. Mas o importante é que o jogo tem que caminhar, velho. Tipo, O importante é que o jogo tenha movimento. Por isso que Dungeon World é tão bom. É verdade. O cara do caso ali, ó, sério. Mas ele tá concordando. Nice. Nice. Como Então, é que tu então, desenha... essa é uma pergunta boa, né? O que eu preciso abandonar, tá? Sim. Isso é muito importante. Como tu desenhou tua campanha também faz tipo, muita importância nessa questão para justamente esse desenho ser completamente maleável nessa questão de... Por que esse cara, por exemplo, que é o dono da taverna, que as pessoas interagiram e gostaram tanto, não pode ser um possibilitador, um facilitador para chegar nos pontos que tu quer no final das contas. Então, Adaptação. adaptação. Cena 3. Não sei o título. Eu sei, porque eu tenho um livrinho de cola Nesse. na cara dura. Qual a primeira impressão que eu quero passar com um evento, um personagem? Maluco, a gente tá falando agora de introdução. As pessoas estão pensando em como introduzir a campanha e tal, mas às vezes eu posso pensar, de maneira bem concreta, como que eu vou introduzir algum elemento no jogo. Tem uma coisa muito fundamental, que eu acredito, que eu vejo, que é os jogadores saem com a primeira impressão de uma coisa. Quem nunca teve, né, assim, né, a sensação de quando tu encontra um cara, tu pensa, esse filho da puta está nesse momento me enganando. Eu sei que ele tá. Eu não passei no teste, mas eu sei que ele tá. Entendeu? Então, assim, o jogador, muitas vezes, ele tem a impressão do jogo. Tipo, eu sei que nessa torre estranha existe algo de maligno no mar. O mestre descreveu uma névoa azul. Névoas não são azuis. Então, assim, a primeira impressão que vai ficar para o jogador, que vai ficar no jogo, é o que vai imprimir nele a necessidade de interagir com aquele evento, com aquele objeto. Então, muitas vezes, o que você tem que pensar enquanto mestre, enquanto narrador, é qual impressão que você quer deixar nas pessoas que estão envolvidas naquilo. E isso, cara, isso faz uma grande diferença quando tu vai desenhar algum evento.
De fato. Principalmente porque quando você vai narrar alguma coisa, normalmente, se tu quer passar uma primeira impressão, por exemplo, é muito comum as pessoas narrarem demais o que eles vão fazer. Então, sei lá, tem alguma árvore estranha no meio de uma floresta, tu vai desenhar aquela árvore como se ela fosse, meu Deus, ela chega até o céu e tem raiz atravessando a porra toda. Então, tipo, às vezes tu pode brincar com um em volta disso pra fazer ela aparecer. Então, às vezes o genérico é necessário, justamente pra se tu tá numa floresta, quem sabe tu pode mencionar sobre luzes e cores, sentimentos. É uma floresta claustrofóbica, fechada. Ela pode ser com um tom meio esverdeado no ar, meio nevoado. E aí, quando uma árvore aparecer, que ela for só um pouquinho brilhosa, ela já vai destoar muito da parada. Tu não precisa, tipo... Pô, tá a árvore virando Super Saiyajin na tua frente, maluco. Eu falo, caralho, tipo, as pessoas têm folha essa, rosa mesmo, maluco. tipo, over-narration, assim, né? Esse termo ele não existe, eu acabei de criar, mas às vezes a gente narra demais coisas que não são necessárias. Isso acontece, né? Mas às vezes a primeira impressão ela pode ser um pouco complicadinha. Poxa, pouco vocês apontam para uma ceninha? Oh, meu Deus do céu. Tá, a gente sempre improvisa essa cena, tá? Ok. Então é bem importante. Roxo, o seu grupo está perdido. Vocês são um grupo de vampiros neófitos. Vampiros neófitos. Segura? Cagasse com a minha ideia já. Ah, maluco, sabe? Porque eu sou um Berta da improvisação. Vocês são vampiros neófitos que foram abraçados há pouco tempo e o senhor de vocês falou que tinha que lidar com uma situação que o rebanho dele está sendo pego por outras pessoas. Quem são essas pessoas? Não sei, ele também não sabe. Mas cabe a vocês descobrirem. Você vai com seu grupo de neófitos para esse local. Quando você chega lá, você vê que a porra toda está revirada. Cara, A porra toda mesa está em quê? revirada. Ok. Mesa para tudo que é lado, sangue espalhado e as pessoas que deveriam estar lá, elas não estão. Você foi abraçado especificamente porque você é um grande artista. Você agora é um toreador. Não posso E a- nem escolher quem é você. Não, já era. Aí assim, ó, ali... Sendo improvisado por ti, então, né? Aí... Calma, maluco. Aí ali, você tá vendo aquela cena, tá? Ok. A minha dúvida para você é... O que você faz? Porque eu só disse que você é um grande artista, Ok. disse que você foi abraçado por um toreador, mas eu não sei da tua personalidade. Cara, eu toco o triângulo. Numa banda de pagode, não? Cara, assim, eu tenho diversos interesses por arte e tal. Eu chego lá, vejo, tem diversas tapeçarias, tapeçarias por aí, praça, Ok, tudo justo. caído. Agora tem tapeçarias na cena. Ok. Ótimo, não, ótimo. E aí? Ok, beleza. Então eu quero ver... Me dói no coração saber que tais tapeçarias estão sendo destruídas por essas coisas, então eu quero preservar elas. Porque na real, como eu sou um vampiro, eu quero mais que se foda. Justo. Então eu vou até as tapeçarias e Tá. eu quero ver que tipo de tapeçarias são e tudo mais. Tu percebe que as tapeçarias que estão ali, elas já foram reviradas há muito tempo. Elas não... Sabe quando tu mexe alguma coisa e fica aquele... Que tinha pó em cima, aí como tinha o tapete, aí Aí tirou, fica o rastrinho fica lá. aquele Ok. rastrinho. Uhum. E tu se perde um tempo nisso. Mais do que isso, tu se perde nas pinturas que tem daquela galeria, que agora eu tô falando que é uma galeria onde tinha Ok. as coisas. Tu se perde que elas estão assim rasgadas e com marcas de unhas. Unhas, cangrejos, talvez, garras da besta. Não sei. Você vai investigar por esse lado? Eu vou investigar por isso, claro, porque lobisomens são mito. Não deveriam existir nesse São cenário. um mito? São um mito. Você tem certeza? Absoluta? Tá, então rola iniciativa porque o Garu vai te atacar. God damn it, Pedro. Então, assim, muitas vezes a gente pode levar a cena para uma primeira impressão enquanto tudo vai. Quem é jogador mais old school, né, sabe o poder da tipo, improvisação. Mas às vezes a gente tem uma coisa muito precisa. Tipo, já desde o começo da cena eu tinha certeza que eu queria fazer ele enfrentar um Garu. Eu poderia ter jogado ele no começo da cena para poder enfrentar. Mas, porra, é tão mais legal envolver o personagem dele com uma coisa dele. A primeira impressão que fica é que o Garu atacou, porra, as artes. Qual a necessidade disso? Então, assim, pensem no impacto que isso vai ter pro próprio jogador, não só pro personagem. Ok? Ok, Ficou essas claro? são Acho que ficou claro, né? primeiras impressões, Primeiras objetivos. impressões, ok. Cena 4. O que você, mestre e narrador, pretende alcançar colocando tais e tais elementos nas cenas? Queres abrir esse? Não. Tá. Assim, muitas vezes a gente... Assim, quando a gente introduz alguma coisa em cena, seja um mestre, seja um narrador, seja um jogador, aquilo tem que ter um objetivo dentro do jogo. É um jogo de narração, é um jogo de contação de história. Então, aquele elemento que é adicionado à história precisa compor com a cena. Muitas vezes, as pessoas adicionam coisas nas cenas que destoam, que parecem fora do cenário, mas que às vezes elas simplesmente não avançam a narrativa para lugar nenhum. É quase como uma coisa meio ego, pelo ego apenas. E isso não é muito positivo. Então, ao adicionar algum elemento para a cena, seja uma ação de um personagem, seja uma qualidade que o teu personagem tem, seja uma coisa do cenário, tem um objetivo muito concreto com isso, porque isso joga a história para algum lado, queira você ou não.
Né? Os jogadores vão se envolver com o que for colocado em cena. Então pensa muito bem como que você, narrador, ou você, mestre, está colocando isso em cena. A gente, voltando de novo à questão, uma questão que a gente já tinha mencionado sobre movimento. Então, tudo o que se faz, se puder dar movimento para a cena, é melhor. De novo, sendo para frente ou para trás, porque aquele elemento vai compor, vai ter propósito, vai fazer com que a cena crie mais oportunidades, liberdades, até para os narradores, para os mestres, para quem for, quiser criar alguma coisa daí, e até quem estiver mestrando vai poder falar, isso aí é altas ideias, na real, vou roubar na caruda mesmo, né, Fê? E aí rouba mesmo, né, feio? Mas assim, quando você tem um objetivo muito claro, você tem um caminho para onde apontar. E isso faz uma grande diferença. Né? Não é o nada pelo nada, não é a arte pela arte, eu sei para onde eu estou apontando. Isso faz uma diferença muito grande. As pessoas se sentem envolvidas com isso. Então, envolvam as pessoas. Envolva as pessoas. Esse é o final do Atum? Esse é o final do Atum. Vamos relembrar as perguntas, porque isso aqui é técnica. Façam perguntas. Então, o bagulho é louco. Então, assim, cena 1, nós falamos sobre vocês e seus jogadores falando a mesma língua. Então, se vocês realmente estão falando a mesma língua. Conversem antes. Na cena 2, nós falamos sobre o que você tem que abandonar, sobre seu desapego em relação à sua campanha, ou se você é um player, lembrando que isso é um trabalho em conjunto. Cena 3, qual a primeira impressão que você quer passar com o seu personagem ou com um evento, e o que tu pretende com este evento e personagem. Objetivo. Fechando o nosso Atum. Fechamos o nosso Atum. Então, Nóis, maluco. É muito nóis. Aí, assim, ao passar para o próximo ato, que é o ato de desenvolvimento, conflitos, na verdade, é que eu ia chegar nesse ponto. Então, o segundo ato de desenvolvimento, ele pega na essência do jogo, que é conflitos. Todo jogo de RPG precisa ter conflitos, porque toda história precisa ter conflitos. À medida que você pensa como que esses conflitos funcionam, você pode entender melhor como direcionar o seu jogo, ou melhor, como lidar com os conflitos que aparecem no jogo. Lembrando que esses conflitos não são só combates, são embates sociais, são qualquer tipo de atrito que exista ou que vai existir entre o que estiver presente de elementos, pessoas, jogadores, mestres. João foi na padaria comprar um pão e tinha um pão. Não tem conflito. João foi na padaria e não tinha um pão. Temos um conflito. João foi na padaria comprar um pão e tinha o Cthulhu. Temos um bom conflito. Ótimo conflito. Um ótimo conflito. Sim. Então, ato 2, conflitos. Cena 1. Qual o tamanho do impacto que as minhas ações vão causar no jogo? Tá. Lei da física. Toda a ação tem uma reação de igual módulo e direção oposta. Acertei? Aquele cara parece que entende de física. Acertei? Acertei? Maluco. Nice. Mas é Nice. basicamente isso. Toda a reação vai ter uma reação... Sentidos opostos. Sentidos Obrigado. opostos. Então, assim, tem uma coisa que a gente não pesa quando a gente está jogando, quando a gente está narrando, quando a gente está mestrando, que é o quanto que isso vai impactar no jogo de fato. Nós começamos a fazer coisas porque elas são maneiras e aí a gente se perde. E aos poucos a gente começa a desacreditar no que está acontecendo. Tipo, Esquecer certas coisas mundanas. Pedro, roxo. você está pronto para uma ceninha? Tô, vai lá. Eu vou jogar? Tu vai jogar. Nice. Tá, manja. Eu sou um fazendeiro. Eu tô puto, corno. 200% putaço. 200% tá. Fala, porra, caralho. Tem um monte de goblin atacando meus animaizinhos, velho. Mas, senhor, eu não sei como que eu posso ajudar. Tu acaba com os goblins, tira os goblins dos meus animaizinhos. Eu quero eles, eu preciso dos meus animaizinhos. São goblins? São goblins? Senhor, isso muda tudo. Eu sou um grande paladino do deus destruidor dos goblins. Ok. Cabe a mim destruir os goblins. Então você vai matar os goblins, que são naturalmente maus, logicamente. Mas, lógico, eu vou lá. Então desce a mão, maluco. Eu desço o sarrafo. Aí eu vou lá, mato os goblins. E assim, o jogador, quando começa a matar, né? Reza pelo crítico, rola o 20, sai a cabeça, assim, ó, aquela chacina de goblin no chão, goblin correndo, arremessa pedra no goblin, arremessa um goblin no outro, sabe? Assim, é o que puder, tá ligado? Pega o goblin, usa de skate pra poder matar outros goblins, né? Assim, é complexo, entendeu? Porque depois disso o cara volta e fala, senhor... Sim, Os goblins foram eliminados. Tu matou os goblinzinhos? Matei todos, maluco. Animal. Eles estavam roubando a sua comida e eles não poderiam continuar Eles assim. estavam comendo meus animaizinhos. Eles estavam comendo seus animaizinhos. Agora quem vai comer os animaizinhos sou eu. É nós, maluco. Aí eu saio fora. Mas os goblins morreram. Foda-se. Ok. E aí o herói sai pra fazer as próximas aventuras dele. Então, assim... Você já ouviram aquele ditado de quem mata... Vou errar o ditado de novo. Quem mata a barata é herói. E quem mata a borboleta é o vilão. Nice. Acertei. Então, assim... A parada o resto eu não acerta agora. Tem critério de beleza na parada. Pra tu ser um herói ou pra tu ser um vilão. Tá ligado? Goblins são criaturas
naturalmente evil. Tá no livro? Tá diz, escrito no livro. Né? Evil. Mas por quê? Por que eles são naturalmente evil? Porque eles são uma classe que está extremamente pressionada de seres mutados que ninguém gosta, justamente pela sua beleza de Goblin. Então, assim, se você vai lá e mata um monte de Goblin, esses Goblin podem estar tentando só sobreviver. Eles podem estar tentando só, tipo, fazer o que eles podem. Eles não conseguem coisa em lugar nenhum, eles vão ali, matam os animaizinhos que estão mais perto deles, não fazem nada de ruim para os humanos ou para as pessoas que estão ali. Eles pegam coisas que já vão morrer mesmo. Os animais vão se fuder igual. Eles não saíram melhor nessa situação. E, normalmente, outra coisa de impacto é que esses Goblins respondem a alguém. Eles não são, tipo, Goblins. Eles podem responder a um, tipo, grande Goblin. Que vai responder a um pequeno orc. Que pode responder a um grande Orc. Ou uma borboleta. Mágica. Que daí ia ser louco. Ia ser louco daí, ia ser muito louco. Mas a questão é que, assim, quando a gente começa a pensar que a campanha é uma série de ações que são arremessadas para um lado e para o outro, nós temos que pensar que vão existir uma série de consequências de um lado e para o outro. Alguns jogos problematizam isso concretamente. Vampiro a Máscara trouxe a máscara como um problema constante. Outros jogos de sobrevivência, por exemplo, trazem a sobrevivência como um problema constante. Mas qual que é a questão nisso tudo? É entender que todas as ações de todos os envolvidos no jogo precisam ter alguma reação, mesmo que por trás. Tem que ser maquinado em algum ponto. Por todos. Por todos. Eu não estou falando que a responsabilidade de maquinar é do mestre. Mestre, narrador e jogadores precisam maquinar juntos. Isso é importante. Se o mestre faz alguma coisa que na história move um personagem, o personagem precisa ser movido para algum lado. Ele precisa entender que isso teve uma consequência para ele. Porque senão, nós estamos apenas rolando dados. A contação de história precisa acontecer, quando ela se torna viva, sabe? Então, assim, pensem nas reações, de fato, na consequência das coisas. Isso muda bastante. Lembrar que não é só matar a fauna e a flora do lugar. Não. Normalmente isso não tem consequência nenhuma no parado. Exato. Normalmente é isso que a gente faz. E é maneiro, mas tem consequências. Louco, mas tem consequências. Cena 2. Qual a importância desse conflito específico para a história? Tá, agora vai vir um ponto legal. Eu vou até dar complexo. Todo mundo já passou por isso, tá? Principalmente quando a gente é inexperiente. Algumas pessoas adicionam conflitos desnecessários para a história. Algumas pessoas colocam coisas na história que não ajudam nada a não ser o seu próprio ego. A pessoa quer mostrar que ela manja, a pessoa quer mostrar que ela interpreta esse personagem, a pessoa quer mostrar. Então, assim, perguntem às vezes, de vez em quando, não é isso que a gente está fazendo. Sim. Que, de fato, é terrível para o quanto a história vai se desenvolver, o que ela vai precisar para se desenvolver. Então, a gente tem um exemplo de, por exemplo, tem uma taverna. Essa taverna está toda louca, está tendo uma festa e tal, tudo mais, está todo mundo muito feliz na taverna. E aí vocês têm os seus players estão lá. Aí eu sou um bardo. Tá, tu é um bardo. O que tu vai fazer? Cara, é uma festa. Eu vou tocar, velho. Vou tocar, vou me divertir, vou, tipo, com um pé eu toco o violão, com o outro eu tô com aqui o negócio pra galera botar dinheiro. Então, o que aconteceu foi que a cena acabou de mudar efetivamente, porque nós estamos falando da taverna com a festa genérica. Agora ela não é uma festa genérica, ela é meia festa genérica e meia tem um bardo ali tocando de um jeito muito estranho e arrecadando uma certa grana. Então, assim, além percebam... de um certo dinheiro já entrar pro grupo, já tem um elemento a mais na cena. Isso, percebam que algo foi introduzido. Tipo, o cara de fato compôs a cena. E isso é inegável. Não pode mais ser negado por ninguém. Ele começou a compor a cena. A conclusão dessa ação dele termina com a cena maior. Então, se nós formos falar agora para outro player o que está acontecendo, não é mais só uma festa genérica. Pô, tem um bardo tocando violão com o pé e pegando dinheiro pra caralho. Então, isso cria pontos até para os outros players, que podem ser soluções ou problemas. Às vezes um mago, né, assim, ele passou anos estudando e ele se tornou um grande mago, mas ele é um pouco canastrão, assim, ele tem essa coisa meio canastrão, ele tem um bigode virado, assim, e aí ele resolve usar as suas mãos mágicas para quando o cara for colocar a moeda, ele tirar de dentro da caneca do bardo, por exemplo. Tipo, tu estás afetando diretamente outro player teu, por pura sacanagem, por assim dizer. Então, o cara está tentando coletar dinheiro. Ele acha que está sendo coletado dinheiro. Provavelmente vai rolar um stealth aí no meio para ver se ele consegue fazer essa parada de mage hand por stealth. Arcane Strix. Arcane. E aí, o que acontece é que ele consegue. De fato, ele consegue. E ele só tira a moeda por sacanagem.
isso não agrega na cena. Quando a gente for narrar a cena de novo, o que tá na cena tá lá. E aí tem uma pequena coisinha ali do lado, que é tipo, tem esse cara aqui que tá te sacaneando. Qual o propósito dele fazer isso? Por que ele tá fazendo isso? O que isso tá fazendo ali? Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho que interpretar o meu personagem, né? Role-playing game. Um jogo de interpretações de papéis. Eu sou um mago sacana, eu tenho que interpretar um mago sacana. Mas, de novo, é essa a história que a gente tá contando? Tipo, isso de fato progride a história concretamente? Ou é só uma massagem de ego? Ou, para ser um pouco mais ousado, é uma masturbação de ego? Até porque se você estivesse fazendo isso com outras pessoas da taverna, tu estarias compondo a cena em outras pessoas da taverna. Se tu roubasse de outros que estavam ali, agora está acontecendo isso. Tem esse furto dessa galera ali, enquanto de repente o bardo está distraindo todo mundo. Além das moedas do bardo, ele ainda está conseguindo um pouquinho mais. Mas pro grupo, para vocês, ele está, na verdade, retrogradindo, se isso é uma palavra, o que o bardo está tentando fazer. Então, assim, quando a gente fala que os role-playing games, de maneira geral, eles não são competitivos, eles são cooperativos. Não no sentido de que a gente tem que ter o mesmo objetivo, enquanto personagens. Mas a gente tem que ter o mesmo objetivo enquanto jogadores, que é contar uma história juntos. Eu não quero contar uma história com alguém que não quer contar uma história comigo. Tipo, mesmo assim, é meio bundão da parte desse cara. Então, reflitam que muitas vezes a gente pode ser esse cara, né? Tipo, e o mestre pode ser esse cara. O mestre pode ficar narrando a cena sozinho e não incluir ninguém na cena. E mostrar o poder narrativo que ele tem. Isso é legal. Eu não quero ficar assistindo um cara contar uma história sozinho. Eu quero participar, eu quero criar. Então, aos poucos a gente pode adicionar coisas juntos, né? E lembrando que isso também se amarra um pouco com o que nós conversamos antes sobre o mesmo dialeto. Vai que o seu grupo adora ouvir o cara falar. Então vocês conversaram e o propósito da mesa está bem definido. Então, isso aí pode acontecer. Vocês querem fazer um grupo evil, que todo mundo se trai, é uma putaria de generalizado, desenfreado? Então bate-saco frenético é o propósito do bagulho. Vamos fazer. Mas assim, eu sei a todo momento o impacto das minhas ações e eu entendo o objetivo que eu tenho por trás delas. Porque é contar a mesma história. Às vezes a gente se perde nisso. De fato. E é isso. Não estar fechado no seu personagem. Estar aberto para uma história foda. Isso é uma coisa que a gente tinha que falar também. É verdade. É verdade. Então, assim, essa questão de fazer isso, normalmente, é mostrar o seu personagem e não mostrar a história num todo. E, teoricamente, nós estamos aqui para contar uma história foda. Nós participamos, mas nós estamos contando uma história foda. Não eu estou contando o que o meu boneco sabe fazer, tá ligado? É isso. E é isso. Então, essa foi a nossa cena 2. Cena 3. Para onde estamos caminhando e aonde queremos chegar? Esse é um ótimo tópico pra gente falar rapidamente, porque às vezes a gente vai porque está acontecendo. A gente não tem ideia de onde a gente quer chegar, com nada, a gente só vai, e isso é ligeiramente complicado. Isso é ligeiramente complicado, assim. Existe uma questão sutil, né? Mas é que essa frase é muito boa, cara. A gente ensaiou essa frase é muito boa. Muito louco. Tem uma ideia de que as pessoas têm que jogar, e jogar é muito maneiro. Mas se a história é o foco, a história tem que andar, e se a história tem que andar, existe um objetivo. Então, assim, muitas vezes o mestre, ele sabe para onde que ele quer levar a história. Mas se ele está forçando a história sempre, as pessoas não estão jogando, elas estão, seguindo o caminho que ele fez. Se os personagens estão só seguindo uma história, eles também não estão fazendo nada. Mas se eles estão só seguindo as suas histórias individuais, a história coletiva não anda. Então a gente tem que entender onde que os objetivos estão começando a convergir e quando que vai ser necessário improvisar. Em algum momento, o mestre invariavelmente vai ter que improvisar, porque senão a mesa não é tão legal assim. A improvisação, o bom da improvisação justamente é que tu vai pôr o que os personagens querem mais, porque às vezes tu vai perguntar, isso varia, claro, de pessoa para pessoa, mas tem gente que faz background, nós temos uma amiga em específico que fez um background de 250 páginas. Então, assim, de algum jeito tu vai ter que incorporar essa parada, seja elementos-chave, seja elementos não chave. Então daí que vem a improvisação, porque se tu tem exatamente a tua campanha, como é que ela é, e esse conflito aí, nós estávamos conversando ontem, né, sobre, não foi ontem, na real foi ontem, sobre um personagem de um amigo nosso, que está aqui na plateia, que estava tudo certo na campanha, e aí por causa dele agora tem uma horda de zumbi atacando o pico. Tu tem que incluir isso no teu mundo, né? Teu mundo nem tem zumbi. Mas vamos nessa, né, brother? O zumbi é um bagulho E louco. assim, a improvisação, ela ou é muito valorizada ou é totalmente descartada. Tá? E muitas... Às vezes eu olho pra ele assim, ele tá fazendo uma coisa estranha. Tô me comunicando aqui. É por isso que eu tô com esse homem. Aí assim, tem uma coisa assim, que a gente tem muito preconceito com a improvisação, né?
Quando a Wizards começou a lançar as aventuras prontas em módulos, as pessoas começaram a narrar as aventuras prontas, elas começaram a entender que jogar RPG era contar aquela história específica que está contada ali. E quando o mestre prepara a aventura, às vezes ele faz o mesmo processo de uma aventura pronta. Ele prepara toda a aventura e sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a verdade é que a improvisação liberta a necessidade que o mestre tem de ser o único narrador. Essa frase ficou muito boa, né? Por isso que eu repeti. Mas a verdade é que, de fato, no momento que o mestre se permite improvisar, ele se torna livre para não ser o único a contar a história. Porque a história é dinâmica, porque a história está sendo contada por todos. E, cara, é tão mais legal tu compartilhar essa porra com alguém, sabe? Essa frase ficou muito estranha. É tão legal tu compartilhar essa situação com outras pessoas que, honestamente, por que tu vai fazer sozinho, sabe? Tem um cara... A gente pode citar nomes? Sim, vai dar o panelaço de filosofia. Pau. Tem um cara chamado Rancière, ele é um teórico da arte, ele escreveu um texto chamado O Espectador Emancipado. Ele escreveu isso em um contexto na França em que as pessoas iam ao teatro para poder assistir peças que falavam sobre o mundo. E entendia-se que as pessoas eram idiotas, né, e não entendiam o mundo, e, portanto, cabia ao teatro ensinar as pessoas sobre o mundo. Porra, não é assim. A pessoa, quando vai assistir alguma coisa, ela tem todo um background pessoal. E ela produz algum material junto com aquela peça. Ele chega em casa, ele discute com o companheiro dele, ele chega no bar e conversa com as amigas, ele faz todo um processo necessário para digerir aquilo. RPG é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não conta uma história e conta a história de o que o personagem do outro fez, do que ele fez, do que aconteceu com um NPC? A história é de todos. E existe uma necessidade de se libertar e improvisar de fato, né? Tem um outro cara que é o Walter Benjamin, que ele fala sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, em que ele coloca... É um título grande para um texto bem simples. Ele fala que desde que iniciou a fotografia, a pintura perdeu a necessidade de ser um retrato. E ela começou a ser uma criação muito mais concreta do artista. Nós, no RPG, não estamos contando a mesma história. E nós não temos a necessidade de contar as mesmas histórias. Então, assim, no momento que a pessoa se liberta para poder contar a história que ela quer, com as pessoas que também querem contar a mesma história, em regras definidas anteriormente, aí sim eu entendo que, de fato, estamos jogando um jogo de narração. Então, é muita conversa filosófica, na real, para, no fim das contas, chegar e falar assim, brother, deixa de ser um cuzão e conta a história com todo mundo. Porque, de fato, é isso. Se liberta para poder contar a história com todo mundo, sabe? Isso é extremamente positivo. E com isso nós terminamos nosso arco de conflitos. Porque, assim, os conflitos eles podem ser da narrativa ou da mesa. Mas, normalmente, eles estão porque as pessoas não estão falando a mesma língua. Que foi a primeira pergunta que a gente fez. Lembre-se das perguntas. As perguntas. Então, vamos relembrar as perguntas dos conflitos. Então, guys, qual o tamanho do impacto que as minhas ações vão causar? Qual a importância desse conflito que eu estou gerando para a história? Para onde nós estamos caminhando e aonde nós queremos chegar? E com isso a gente termina o ato 2 e vai para o ato 3. O nome do ato 3 é conclusão. Acertei? Conclusões. Aí, Cacete, maluco. É muito e tem mais. cena única. Uma cena só. Única, exatamente. Por que eu nunca terminei essa merda? Sabe quando você está jogando uma mesa e você olha para um plot, como mestre, tá? Eles estão envolvidos com um plot, aí tu lembra, caralho, velho, eu nem lembro quando que eu introduzi esse NPC que eles estão citando. Eu não lembro quem é esse cara. Eu criei esse cara. Aí tu para. E eu não faço ideia de aí quem tu ele é. olha pra eles, aí tu finge que tá consultando as tuas notas e tu começa a jogar verde pra eles. Pra eles falarem quem é. Mas porque tu não pode dizer que tu não sabe, né? Porque o mestre sabe de tudo, né? Outro preconceito que a gente tem. E aí depois tu para e pensa, caralho, velho, eu nunca terminei esse plot. Eles foram naquela vila, resolveram os problemas, ficaram com aquele nobre no castelo, esse plot nunca foi resolvido e tipo, caralho, velho, o que eu esqueci? Completamente. E o jogador faz isso. Sim, de fato. A gente falou o exemplo do Bárbaro, né? Do Bárbaro? O Bárbaro sai da vila dele para poder resolver a peste negra que tá dizimando a vida dele, a vila exatamente. dele. Aí ele, cara, me tornei um aventureiro nível 1 aqui com background de acólito, porque na real, porra, tô aqui para poder resolver a peste negra da minha família. Chegou nível 5, depois de 20 sessões, ele, caralho, maluco, minha vila. O que aconteceu? Puta que pariu. E acontece, a gente faz isso. A gente faz. Cara, tipo assim, o cara tá lá e ele tá jogando, sei lá, velho, a merda que for espacial, eu saí da minha colônia para poder procurar plantas. Cara, a colônia já deve ter sido tomada por mercenários espaciais há décadas. Então, assim,
Terminem as coisas. E conversem sobre terminar as coisas. Sim. Cara, tu como narrador pode chegar pro mestre e falar, ó, mestre, ó, manja, o meu personagem aqui, cara, faz umas 10 sessões que a gente não toca nesse assunto. Eu tive uma experiência, hein? Tu teve mesmo assim? Uma experiência assim, Eu em tava relação a presente? terminar. Sim, você era o mestre. Nice. Mutants. Mutants. Cara, a gente jogou uma mesa de mutantes e malfeitores. Exatamente, o Com o Stefinho Stefinho. estava lá. Éramos nós três e um amigo nosso, que era o Bill, que ele era o Aquaplasma. Crioclasma. É Aquaplasma. E eu era o mestre, é verdade, cara. E aí os três narradores eram o Roxo, que era um velocista, o Stefan era o Abismo, que era tipo era um super-homem, só que ele Não, era... ele era um John Jones, tipo, de marciano lá. Faz um monte de coisa. Isso. E o outro brother era tipo um cara do gelo, da água. Mas era um cientista. Mas, enfim, em determinado momento, um dos personagens, que era o Capitão Escarlate, que ele era tipo o Capitão América, né? Mas Escarlate, porque fight the power. Aí, tipo, em determinado momento ele morre, né, pra campanha, e eu pensei, tipo, cara, vou matar o cara que é o cara legal da história pra fazer eles, tipo, subirem de nível. Agora eles não são mais os bostalhentinhos, eles são os heróis mesmo. Lembrando que teve todo um plot em volta disso, envolvendo um cara que chamava Logan. Nós somos muito criativos com nomes. Que chamava Logan, principalmente para super-herói, que chamava Logan, que ele podia se multiplicar. E a gente já tinha enfrentado ele, já tinha dado umas tretas fodidas com ele e tal. E a gente não sabia exatamente o que ele queria. Mas esse Capitão Escarlate, ele era como se fosse efetivamente o líder de um grupo, que era esse grupo como se fosse os Avengers. Só que a galera era muito perdida. Porque nesse mundo era um mundo onde acho que os poderes eram uma coisa relativamente nova, né? Eu não lembro mesmo. Olha, pelo que eu me lembro, era um negócio similar a isso. Não, mas eu acho que era assim. Tanto que vocês fizeram um nível um pouco mais acima do que era. O que aconteceu foi que assim, quando esse cara morreu, a gente tinha muito apego a esse cara. E a gente falou, na real, a gente vai pegar esse cara de volta. Não, e eu desenhando o plot, né, maluco? É agora. Vai ter tipo a virada do herói. Vingança, né? Aquela coisa bem, porra, herói. Eles, não, vamos buscar a alma dele no inferno. Como é que a gente faz? Vamos lá. Então, o que aconteceu? E aí o Pedro adotou mitologia nórdica. E a gente Porque é irado. desceu a Hel. E fomos lá falar com a Hela. E quando a gente foi falar com a Hela, deu toda a treta, tal, conversamos e tudo mais. E ela não queria entregar a alma do Capitão Escarlate. E ela falou, eu quero uma alma pra mim. Não, assim, aí pensando do outro lado, né? Eu pensei, bom, vou introduzir um personagem que é conhecido e vou gerar um problema clássico que ela sempre bota. E vamos ver como é que eles vão lidar com isso. E aí, o que eu fiz foi, eu ofereci o meu personagem em troca, dei a alma pra ele, finalizei o meu personagem ali, em troca do Capitão Escarlate voltar. Por causa que eu sabia que ele era um líder muito mais foda e um líder que esse grupo em específico precisava, porque ele era um cara muito inspirador. De novo, personagem muito bem construído pelo Pedro, ele era um cara muito inspirador. E o nosso grupo, a gente fazia tudo por trás, assim, a gente encontrava um cara nos escuros, que ele sempre tava com um gato virando a cadeira de um lado pro outro. Porque de fato tinha uma cadeira onde a gente jogava que girava, daí eu pensei, porra, posso fazer a cena do... Então vocês acham que poderiam derrotar os meus homens? Então, tipo, era da hora por causa disso, assim. Só que a gente tava trabalhando pra esse cara, a gente só conseguia ver uma luzinha, pá, nele, gatinho. Gatinho. E aí o que aconteceu foi que eu achei que o arco do meu personagem realmente, ele tinha terminado bem lá, porque ele tinha um romance, ele terminou esse romance, o meu romance era a Laura. Era a Laura. E que ela acabou se descobrindo uma mutante também, e eu pensei, cara, o meu personagem, ele fez o que ele tinha que fazer. Que isso é outro ponto que a gente ia comentar sobre apego a personagem e quando que ele faz o papel dele, terminou o papel dele, o propósito dele, e quem sabe a hora de deixar ele ir. Seja morrendo, bonito pra caralho em luta, seja indo pra outro lugar. Quem sabe vocês vão, tipo, part ways. Quem sabe ele tem outro objetivo, porque o grupo tá indo pra algum lugar, realmente. Isso, inclusive, quase aconteceu no Rolo Dado. Porque o meu objetivo com o Carax, tem um Sorcerer, e eu estava em busca da minha mãe. E isso no nosso grupo, eventualmente, se perdeu um pouco, assim. Eu cheguei pro Azex, que é o nosso mestre, e falei, cara, ó, eu quero fazer isso. O grupo tá indo fazer aquilo lá. É possível que o Carax simplesmente se separe. Então, entender que isso não é algo ruim. Quantas vezes tu não tem um personagem que ele foi foda pra caralho, tu gostou dele, ele fez um monte de coisa e ele tá perdido. Ele não matou ninguém foda e terminou, ele não foi pra casa do caralho e fez o que ele tinha que fazer, ele não fez nada. A mesa entrou em hiato, né? Hiato. A mesa entrou em hiato, ninguém nunca mais jogou. Então Todo assim, mundo já passou por isso. Às vezes, a gente não precisa jogar campanhas longas sempre. A gente cresceu numa cultura, aquelas pessoas que agora querem pagar de game designer, né? A gente cresceu numa cultura de Dungeons and Dragons que a gente acha que uma campanha é do 1 ao 20, né? Tipo, ela tem que acontecer do 1 ao 20 para ser uma campanha de verdade. E, porra, quantos sistemas que saem e que provam que o jogo deles não é assim e que a gente não precisa jogar D&D assim? Foda-se que o sistema
propõe isso. O jogo é de vocês. Eu confesso Entendeu? que até eu caí nessa armadilha quando saiu as novas aventuras da Wizards, que eu tava vendo que era de 1 a 15, eu fiquei, porra. Quero pegar nível 20, Pra né, ser velho? nível 20, né, É, velho? então, Não. mas não, Mas, na verdade não. assim, tragam um fim pras coisas, né? Terminem as coisas. Às vezes dói, Às vezes dói. mas terminem as coisas. Sim. É importante terminar pra poder começar. Uma das coisas muito, muito boas que tu pode fazer é trabalhar em arcos. Tem uma frase que enfim, fica na minha cabeça muito, que eu também anotei aqui do lado, que eu não sei qual que é. É que se você não está acabando algo, você tem que ir estar acabando algo, entendeu? Então, trabalhar com arcos, por exemplo, é perfeito para isso. Porque você vai fazer esse pequeno arquinho, onde vai ter essas desaventuras, e você vai terminar com um pseudo-vilão. Esse cara pode responder alguém maior ou não. Isso vai ficar acabando a critério teu, dependendo de como a campanha vai se desenvolver. E se tu terminar esse arco e as pessoas quiserem jogar outro arco, vai ser muito bom, porque tudo que aconteceu nesse arco aqui agora vai afetar o próximo arco. Então tu vai conseguir efetivamente ver respostas, conclusões, tretas que aconteceram que ainda estão sendo resolvidas, coisas que ficaram mais densas, coisas que ficaram mais tranquilas. É isso mesmo. É o bicho. O bicho. É o bicho. A gente já acabou os 3 atos. É isso? Campanha em arcos, sentimento de conclusão. Ah, é importante. Eu odeio ficar, tipo, que eu olho uma mesa e penso, caralho, na real eu não fiz nada. Eu joguei e eu não fiz nada. Eu bati um monte de gente. Eu chopped a lot of dicks. Tá, qual que é o ato 0? Ô, louco, assim? Ah, claro. Quebrou todo o nosso Quebrei suspense. todo. É que assim, a gente ia fazer um suspense e falar e não sei o quê, mas por quê? Essa é a pergunta do ato 0. É. Nós temos mais um ato. Isso fecha Fecha a introdução, né? Conflitos, e conclusões. conclusão. Mas, honestamente, por quê? Sabe, por que tudo isso é de fato necessário? A gente está falando sobre fazer perguntas. Precisa mesmo, tipo, de tudo isso para poder jogar RPG? Não precisa. A gente provou já que não precisa. Todo mundo joga, não se pergunta sobre isso. Mas, porra, dá para acessar um nível tão mais profundo do jogo compartilhado, sabe? Sim. Principalmente se você está disposto a contar uma história em grupo. Problema que aparece no RPG, às vezes, o maior problema é como é que eu lido com esse cara. Sabe? Tem esse brother tá me enchendo de saco. Esse mestre é ruim pra caralho. Será que isso não foi falta de comunicação inicial pra vocês saberem que vocês estão falando a mesma língua? A campanha ficou enfadonha, tipo, ficou cansativa. Porra, Bom, será que não é porque vocês não estão sem objetivo? Cara, se façam mais perguntas. Sejam mais humildes. E eu faço isso comigo também. Ser mais humilde e perguntar pra mim mesmo e pros jogadores. Pô, vocês curtiram? O que vocês gostaram? O que tá faltando? O que teu personagem falta? Você tá feliz? A gente pode ir para outro lado e vamos conversando. Porque se você rolou pelo menos 17 no Perception... Enfadonhas. Se você rolou pelo menos 17 no Perception, talvez você tenha percebido que na palestra nós utilizamos o termo narradores. Narradores, para pessoas que estão jogando a mesa. E isso é um conceito que nós queremos introduzir aqui. Quem de verdade está narrando a mesa? Porque se você é um mestre, está contando uma história, os teus arcos são teus arcos, porque tem gente dizendo sim ou não. Se tu só está parado lá contando uma história, falando um monte de coisa, tu está contando uma história. Efetivamente, tu não está jogando, entre aspas, RPG, porque não tem ninguém influenciando diretamente no que tu quer contar. Então, quem é que está narrando de verdade aí? De fato, nós acreditamos, isso veio muito por causa da nossa experiência com Blood and Honor, acho que a gente pode falar isso. Blood and Honor foi... Que nós compreendemos que a narração é algo que precisa ser compartilhada. Não mecanicamente, só, para deixar bem claro. Não é que tem que existir uma mecânica de narração compartilhada, mas que tem que existir o sentimento de que todos estão narrando a história, principalmente os jogadores. A improvisação liberta o mestre de ser o único narrador, né? A gente já falou isso, agora parece que é muito fitting, assim, né? Cai muito bem. Mas quando o mestre se propõe a deixar a narrativa na mão dos jogadores, ela ganha tanta força que aquela história se torna única para todos, porque todos estão criando a história. E aí a gente deixa de ter estrelismo. O mestre deixa de ser importante de fato e todos se tornam jogadores e todos se tornam narradores. Né? Dividir o poder narrativo é, na verdade, ampliar o poder narrativo. Fight the power. É muito nice. É muito nice. Isso conclui tudo, eu acho, né? Isso conclui tudo. De fato, assim, última coisa. Você não precisa fazer nada disso. Você pode não concordar com a gente mesmo. Não tem problema nenhum. Essa é a forma que a gente vê, que a gente começou a encaminhar as coisas. Quando nós jogamos RPG, nós compreendemos que é um momento que a gente decidiu compartilhar com aquelas pessoas, porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E o simples fato de tu escolher dividir um pedaço do tempo da tua vida com outras pessoas, isso precisa ser sagrado.
Não no sentido religioso, mas sagrado no sentido de respeito mesmo. Respeitem as pessoas que estão ali jogando com vocês e tenham certeza que elas estão confortáveis fazendo isso. Porque daí as piadas de pinto ganham sentido. Muito sentido. Afinal, o que tu deve perguntar para os teus narradores, efetivamente, é o que você quer fazer. Sabe quando eles falam em livros, tipo, você tem que perguntar pro seu jogador, e aí, o que você faz agora? Às vezes pergunta, tipo, antes. E aí, o que você quer fazer? O que você quer jogar? O que você quer falar sobre? Cara, o que está te movendo agora? Porque nós somos pessoas que são movidas por inspirações e por coisas. O cara fala, não, maluco, eu vi Game of Thrones, eu tô pilhado nessa porra, né? Tem episódio hoje, a gente não, né? Porra, várias paradas, já saiu e tal. Aí a galera tá movida nisso, e o cara fala, não, eu quero falar sobre isso me move. Outro cara fala, não, velho, eu tô extremamente envolvido com questões de, sei lá, colônias. Né? Estou com God Save the Queen aqui, de colônias britânicas. Cara, vamos fazer uma parada política com colônias britânicas. Outro cara, mas eu quero matar dragões. Dragões do Egito. Magic. Amonkhet. Nicobolas. Aí, tipo, Nicobolas. Aí tudo começa a crescer e a salada de frutas de todo mundo começa a ficar feliz porque todo mundo vai compartilhar junto. A gente vai comer a salada de frutas juntos. Várias anedotas aqui. Oh, meu Deus Paralelos. do céu. Mas é isso. Nossa palestra acaba aqui. Nossa palestra, sentido. sim, se resume nisso. Nós vamos colocar essas perguntas, talvez no canal, sei lá, na página, sei lá. Tomara que tem o vídeo, tomara que tenha ficado ok. Para vocês refletirem de vez em quando vocês quiserem pensar sobre narração, em como que pode ser feito, tá? Vamos abrir para perguntas.